Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco. Vieram dos céus, santos poderosos, Jesus, Teu Filho, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, e o santo profeta irmão Aldo, e outros profetas e santos que vieram e estão aqui conosco para nos abençoar, para nos guardar. Pelo que nós muito agradecemos a eles por esta presença tão importante para todos nós. Irmão Aldo, nós estamos comemorando neste dia, nesta semana, uma grande vitória do reino dos céus. A sua vitória, a nossa vitória como povo de Deus. O Senhor esteve conosco fisicamente durante todos aqueles anos do seu ministério. Uma pessoa muito amada, muito querida, e nós desfrutamos daquela companhia tão amiga. Nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, aquele que nos momentos que nós mais precisávamos, quando procurávamos, nós éramos muito bem recebidos e o Senhor sempre nos ajudou. Outro, eu já vi, tem lugar que às vezes fica 8 crianças, 6, 8 crianças brincando na hora da reunião. Aí, o que a mãe deveria fazer antes de vir para a igreja? A mãe deveria falar: meus filhos, então é o seguinte, você vai para a reunião, você não vai levar um carrinho, você não vai levar uma boneca, não vai levar brinquedo nenhum para a igreja. Quando você voltar, você vai brincar aqui em casa. Lá não é lugar de ficar brincando. E você não vai ficar correndo para lá, para cá, na hora da reunião. Eu quero você perto de mim. Não é escravizar, viu, irmãs? Não é escravizar as crianças, é ensinar. Porque, olha, irmãos, essas crianças serão, o futuro é o futuro da igreja. No dia de amanhã, ele poderá ser um ótimo solista, um corista, com dom, um músico que tem vocação e até um pregador, um mensageiro. Já pensou, por exemplo, um menino já é grande, entende? Hoje ele corre para lá, para cá e tira a atenção desse, daquele. Quando ele crescer, ele vai pensar: bom, agora eu cresci, agora eu vou mudar de pensamento. Aí ele vai pregar. Aí os irmãos vão dizer: ah, o senhor é aquele menino que corria, deitava embaixo de banco, fazia isso, fazia aquilo, não é? O senhor é aquele, não é? Eu te conheci pequenininho. Você entrava embaixo de banco, mexia com todos os meninos, ficava brincando na reunião. Como é que ele vai se sentir, né? É lógico, ele vai pensar: ah, mas eu era criança. Mas sua mãe, então, já deveria ter falado com você quando você era pequenino, te ensinado, não é? Mostrado. Então, mães, então aproveite. Olha, um filho quando é pequeno, eu me lembro que o nosso bispo Eurico falava isso. O bispo Eurico falava: mães, a educação começa do berço. É do berço. Irmãos, eu me lembro, eu vou citar um exemplo que o nosso bispo sempre citava. Mães, ele usava assim, eu vou usar uma comparação. Você pega um cipó, quando ele é molinho, você faz nele o que quer. Você manda ele para cá, manda para cá. Está mole, não é? Fácil de dominar. Agora, quando ele já está grande, grosso, se você for entortar muito, ele quebra, não é? Quebra. Então, quer dizer, não é escravizar as crianças, não é maltratar, é ensinar, é conversar, é dizer a eles, explicar. Que o irmão Aldo sempre ensinou a todos nós, de qualquer idade. O irmão Aldo, a mensagem dele era para os idosos, sempre foi para idosos, jovens, adolescentes e crianças. Então, uma mensagem que abrangia todos, porque é um recado dos céus. Irmãos, e eu lhes digo, é muito importante que cada um
uma das irmãs, então ajude os seus filhos. Agora, filhos, obedeça a sua mãe. Porque, olha, há mães que às vezes é tão maltratada pela filha, pelo filho. Às vezes o pai também quer ajudar, porque é obrigação do pai também. Não é só deixar sobre os ombros da sua esposa, não. Você é pai, o senhor é pai. Ajude sua esposa. Ela está cuidando dos seus filhos, é seu filho. Então ajude. Não é deixar tudo para ela, não. Então cooperem com ela. Aí, às vezes a mãe vai falar: minha filha, você já é uma mocinha, uma menina que entende todas as coisas. Eu não quero que você fique andando aí na rua. Às vezes você fica em más companhia. Ah, mas ela é apostólica, ela vem na igreja. Tua companheirinha, ela vem na igreja, mas não é todos que vêm na igreja que é apostólico não, hein? Eu me lembro uma vez, eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Aldo, uma das vezes, né? Aí, num resumo de conversa, o irmão Aldo chegou a dizer: você pensa que eu conto com todos que estão na igreja? Eu falei: é, irmão Aldo? Eu falei: é. Tem pessoas que não dá para contar. Por quê? A pessoa na igreja tem uma aparência de apostólico, mas em casa é totalmente diferente do que ele se apresenta aqui na reunião. E não pode ser assim. Lá na sua casa o senhor precisa da Santa Avó, você precisa do irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria, precisa da presença dos santos para poder viver. Não é só na igreja. Então o apostólico, ele precisa ser apostólico em casa, no trabalho, na escola, na rua, onde estiver. Tem de ser apostólico. Mas tem pessoas que na igreja aparentam uma coisa. Tem pessoas que vêm na reunião, então a gente vê ele. Amanhã, por exemplo, está lá na rua ou numa condução, a gente fica meio duvidoso, mas parece que eu vi ele lá na igreja ontem. Parece que eu vi ela lá na reunião. Então não dá para ter aquela certeza. Por quê? O traje está totalmente diferente. Irmãs, olha, fora de local de trabalho, usa até calça comprida. Depois, quando vê a gente, se esconde, mas esconder de... Por que esconder? Você esconde de Deus? Não tem quem se esconde de Deus. Do irmão Aldo também, da Santa Avó Rosa. Ninguém se esconde. Não adianta alguém pensar: eu escondo desse, daquele, mas do Criador você não esconde, não. Ele vê tudo e conhece todos nós. Por que agir assim? Já pensou uma pessoa numa situação desta? Se acontecer de você for atravessar uma rua, sofrer um acidente, e aí? Cadê os méritos? Não estou julgando, Deus é que sabe. Como fica a tua situação? Ah, mas o irmão Aldo ensinou. O irmão Aldo está te ensinando. Você não quer. Você não quer. Irmãos, eu me lembro. Uma vez eu fui numa congregação e eu fui com ordem de levar um recado. E aí o irmão Aldo me explicou o que eu deveria fazer e como falar. Aí ele diz: olha, depois que você fizer isso, aí você fala para eles que eu mandei um abraço. Você detalhe bem. Eu e o irmão Aldo, mandei um abraço para os fiéis, para os sinceros. Me lembro como se fosse hoje. Aí tem significado nisso aí. Irmãos, porque Deus, o Pai, Ele quer ajudar a todos. A Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, o prazer deles é ver todos bem, felizes. Só que depende muito de você, do senhor, da senhora. Depende da sua pessoa, irmãos, de todos nós. Como é que nós vamos exigir de Deus uma coisa que nós não temos mérito para receber? Não tem como. O pior é que há pessoas que até dizem assim: não, eu mereço muito mais do que Deus está me dando. Não sei por que o irmão Aldo não me dá mais. Você acha que você está merecendo mais do que está recebendo.
O que quer dizer com isso? É a mesma coisa dizer que o irmão Aldo está sendo injusto, injusto com a sua pessoa. Deus, o Pai, o irmão Aldo, a Santa Avó, Maria Santíssima, eles são muito justos. E eles nos dão de acordo com o que nós merecemos. Viu, irmãos? Olha, uma coisa eu digo. Há pessoas que às vezes ficam na igreja por misericórdia. Até certo ponto, é bom porque não foi de uma vez para o mundo. Mas, olha, você está vivendo os limites máximos da misericórdia. Como dizendo, Deus diz, a gente ouvia isso do irmão Aldo, eu vou dar uma oportunidade a mais, para ver se ele melhora, para ver se ela melhora. Então, esta é uma oportunidade, é uma misericórdia. Aí o que precisa é cada um então dizer, graças a Deus, irmão Aldo está me dando a oportunidade, eu vou procurar melhorar, eu vou me consagrar, eu vou me santificar. Mas às vezes a pessoa despreza tudo isto. Despreza tudo isto. Olha, como é que vai ganhar os céus numa situação assim? De que forma? Os céus, irmãos, para chegar lá, eu lhes digo, precisa haver uma renúncia total daquilo que está no mundo. Nós vamos viver e viveremos neste mundo como ele é até o dia que Deus quiser. Só que nós não podemos ser do mundo, isto é, estar convivendo com modas, costumes que o mundo está oferecendo, porque nós temos ensinamento, nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos, aquilo que o irmão Aldo nos ensinou, o que ele nos deixou. Mas se alguém fizer diferente, não vai dar certo, não vai. E se fizer diferente, não vai chegar nos céus. Então precisa pensar muito. Eu iniciei dizendo, Deus colocou no seu corpinho, filhos, moços, a senhora também, o senhor pai também. Deus colocou no teu corpo um espírito, uma alma. Essa alma é dele, é propriedade dele. Ele quer de volta essa alma com ele nos céus. Mas só que precisa viver aquilo que ele nos ensina através, hoje, do profeta irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, o que nós aprendemos também através dos ensinamentos da direção da igreja, o bispo Eurica, a missionária Odete. Então é muito importante, irmãos, obedecermos, vivermos aquilo que nós aprendemos. Isso é preciso cada um pensar. E como em se tratando de uma data em que nós vamos comemorar o Dia das Mães, então as mães, procure se dedicar aos seus filhos. Aqui eu tenho um resumo de uma mensagem do irmão Aldo, que ensinava as mães, e ensina, não é? A todas as mães, dizendo para as mães apostólicas e todas as mães que desejarem ser bem-sucedidas no seu ministério de mãe. Aí o irmão Aldo diz, eu aconselho-lhes, mais uma vez, que sigam o exemplo da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltrate, nem os abandone por nada. Irmãs apostólicas, e a todas as mães, uma criança, um jovem, uma jovem, necessitam de carinho, de afeto, de seu amor, e precisam dos seus sábios conselhos. Está vendo? Eles precisam dos seus conselhos. Às vezes a mãe diz, eu já abri mão. Se ele quiser aprender, ele aprende na igreja. Irmãos, a igreja ensina. Ensina como proceder, como os irmãos estão ouvindo os ensinamentos. Só que as senhoras também precisam ensinar, conversar com eles, mostrar a eles a realidade. As senhoras convivem mais tempo com eles do que o tempo que eles ficam aqui na reunião. Não é verdade? Então, as senhoras têm tempo, é verdade. Algumas até dizem, mas eu trabalho. Trabalho, eu sei que trabalham. Mas separe um momento para conversar com eles. Às vezes, uma moça quer tirar algumas dúvidas com a mãe.
Ô mãe, hoje lá na escola, eu ouvi umas meninas falar isso. Mãe, a senhora me tira essa dúvida. É certo isso aí? É verdade? A mãe diz, eu não tenho tempo para te falar nada não. Perder tempo com você não. A filha fica sentida, não fica? Fica. Qual era o dever daquela mãe? Minha filha, me explica, como que é? Mãe, hoje eu ouvi na escola, no colégio, às vezes ela é tão inocente ainda, né? Uma menina mais simples, né? Tem mocinhas humildes. Mãe, eu ouvi isso. Fala para mim, mãe. Explica para mim. Então a mãe deve explicar, minha filha, a realidade é esta. Isso é assim. Seja amiga da sua filha. Ela está te procurando. Se a senhora não dá ouvido, não dá atenção para ela, amanhã ela não vai procurar a senhora não. Bom, já que a minha mãe não me deu atenção, eu vou procurar fulana, minhas amiguinhas, eu vou lá procurar aquela e aquela outra. E aí? Quando a senhora ver, porque ela vai mudar o procedimento dela em casa, a senhora vai ver que ela mudou o procedimento, e aí, então o que vai acontecer? A senhora vai dizer, puxa vida, minha filha mudou. É claro, mudou na hora mais necessária, que a senhora, em uma hora oportuna para a senhora ajudar ela, a senhora não aproveitou o momento, a senhora não aproveitou aquela oportunidade. A mesma coisa é um filho. Ô pai, hoje eu ouvi uma conversa assim. Como que é isso aí, pai? Não sei, não quero saber. Não é assim não. Não é assim. Então conversa, meu filho, olha, se não tiver tempo naquela hora, filho, o pai agora, o papai agora não tem tempo para te dar uma resposta, porque eu quero conversar com você, mas fica tranquilo. Hoje, depois do nosso jantar, nós vamos conversar. O pior é que dificilmente as famílias se reúnem, até que tem tempo, não é? Para se reunir, para um jantar, conversar, não é? Dialogar. Ô pai, isso, ô mãe, é gostoso brincar, conversar. Não tem mais isso. As crianças, os meninos, as moças não têm mais infância. Ocupa o seu tempo com outras coisas, não tem mais aquela infância. As crianças, em vez de brincar, ficam o tempo todo lá brincando com joguinho, jogando WhatsApp, internet. Não tem mais brincadeira. Uma criança está em casa, então descontraída, brincando, conversando. Irmãs, então precisa que as senhoras ajudem o seu filho, ajude a sua filha. Ela é muito importante, é o seu tesouro. Para uma mãe, eu entendo que um filho é um tesouro para ela. Uma vez eu ouvi uma irmã chegar dizendo, ela tem os filhos e diz, essa aqui é a minha fazenda. Meus filhos é a minha fazenda, quer dizer, ela considerou um tesouro muito precioso. Irmãs, outro dia eu achei tão bonito. Estava conversando com um casal e chegou um mocinho. Aí a mãe daquele mocinho disse, pastor, esse menino é um anjo para mim. É um exemplo dentro de casa. Eu falei, irmã, é difícil ouvir isto hoje de uma mãe, hein? Aí eu ainda bati nas costas dele. Parabéns. Eu me sinto honrado, feliz de ouvir isto. Sua mãe, o seu pai, aí chegou o avô daquele menino, confirmou. Isso é um exemplo. Esse menino, eu amo ele. É um mocinho. Irmãs, é tão bonito, não é? Aí vai depender de você, jovem. Você precisa ser bondoso, caridoso. Você precisa ser um exemplo na disciplina. Tem mocinhas que não obedecem a disciplina, de jeito nenhum. A mãe fala, ela acha ruim. Muitas vezes a mãe é maltratada. Tem filhos que não dá nem bênção para o pai e para a mãe. Levanta de manhã, passa como se não fosse nem conhecido. Qual que era o seu dever? Alguns até põem as mãozinhas, benção mamãe, benção papai, né? Mas outros nem faz isso. E muito menos, às vezes a mãe diz, e aí? Ele diz, faz desse jeito com a mãe. Como dizendo, não quero conversa. Já, né? Muitas vezes, então fica numa situação assim.
Às vezes a mãe diz, já vem você, me encher a paciência. Um filho, um menino pequeno, já responde assim, você, cadê aquela expressão? O senhor, o papai, a senhora, mamãe. Dificilmente a gente se ouve isto. Então, filhos, trate bem sua mãe. Mãe, a senhora, pai, o senhor, o papai, o senhor, não é? Não existe, muitos nós já não têm esse costume. Trate bem, não é? A todos, seu pai, sua mãe, na igreja. Então, ao cumprimentar, ao falar com o irmão, ele é mais de idade do que você, respeita a idade dele, mas não está havendo respeito. No coro, às vezes não respeita o regente, não é? Os seus colegas de ministério. Não pode ser assim. Eu estou já com meu tempo esgotado, então eu concluo lendo o que o irmão Aldo publicou, e está um resumo aqui em nosso boletim. Então, eu leio para os irmãos. Aí, quando o irmão Aldo diz, os prazeres deste mundo são como fumaça que surge, mas logo desaparece. Não troque o seu amor de mãe por outra criatura que venha tirar-lhes dos seus filhos. Porém, os filhos devem sempre ocupar o seu coração e os seus pensamentos. É que algumas mães, às vezes, não pensam nos filhos. Causa uma separação, né? Isto é um problema muito sério. Então, não faça assim. Pense nos seus filhos. A mãe verdadeira é aquela que luta pelos seus filhos. Não pense em separação. O esposo também, como eu disse, deve cooperar. Deve haver diálogo entre si, conversar, ter paciência, né? Ter paciência um com o outro. Por que se tolera 20, 30 anos, de repente não dá mais? Por que não dá? Alguma coisa aconteceu aí em uma das partes, não é? Então não deveria existir de lado nenhum. Então sempre se viver em paz. Irmãos, eu acho tão bonito. Às vezes um casalzinho, 50 anos ou mais de casado. Então anda até ele com o braço no ombro dela, de mão dada. Que honra, é um exemplo, não é? Coisa muito bonita. Trata bem. E tem um convívio tão bonito. Hoje é raridade isso aí. Mas precisa ser o que Deus quer. É preciso que todos vivam assim, para que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa ajudar a cada um. Irmãos, eu encerro a minha mensagem, o meu tema, porque ainda temos mais 2 mensagens com os pastores José Francisco e o nosso irmão pastor Dailon. E eu quero agradecer aos nossos irmãos internautas. Muito obrigado. Que bom o senhor ter parado, a senhora ter parado aí no seu lar, reservou esses momentinhos para nos ouvir com a sua atenção. Continue assim. Que Deus, a Santa Vó Rosa, o profeta irmão Aldo, abençoe o seu lar, sua família, o senhor, você jovem e a todos.